Agora, eu fico pensando nas startups. O Brasil tem uma característica de inovação muito mais pautada em tecnologia da informação do que em deep techs. A gente está aqui falando de realidades imersivas, mas existem muitas oportunidades de conectar startups na jornada de inovação de um clube de futebol. Aonde você enxerga essas oportunidades num prazo mais curto? Ótimo. Esse é exatamente a jornada que a gente quer entregar dentro de um clube de futebol como uma diretoria de inovação. Então, como uma diretoria de inovação que nasce nessa última gestão, ela se torna ponte importante do negócio, vindo também pela toda uma parte técnica que tenta trazer isso para dentro do clube. Então, temos uma diretoria própria para isso, que olha para esses detalhes, meu diretor Eduardo Alfano, que toca também esses pontos para tentar conectar as startups. Quando a gente fala de startups, a gente fala que ela deve ser boa, mas deve ser funcional também, porque não adianta ela ser ótima, mas não está no momento que o clube, como cultura, vai conseguir pôr isso para dentro. Então, quando a gente olha para uma startup, nós temos um processo que daqui a pouco nós vamos também fazer um novo modelo aí no futebol brasileiro, pelo São Paulo, que vai nos ajudar a aproximar também com startups, que vai facilitar essas entradas. Elas entram dentro de um clube de futebol, principalmente para olhar uma profissionalização de gestão. Então, tem serviços básicos hoje em dia que algumas startups oferecem que podem ser colocadas para dentro de um clube para olhar esse clube como instituição. Então, desde gestão, financeiro, RH, tem toda essa ponte que ainda é necessário elas entrarem e trabalhar uma profissionalização dentro do futebol. Mas tem também uma frente que é a frente de novos negócios. Então, a gente acredita muito em fazer negócios não para somente o clube, mas pelo clube. Então, muitas vezes, um novo produto, uma nova solução, por meio de uma startup, que tem um modelo muito mais rápido de entrega, ela se pluga dentro de um clube de futebol e ela pode virar um produto de portfólio, de prateleira, para essa base de 22 milhões de torcedores que a gente tem hoje. Então, tem até uma frase que a gente fala que, assim, quando as marcas elas se conectam num clube de futebol, elas enxergam como um canal de distribuição. Mas nós queremos ser também um ecossistema de soluções, para que esse torcedor se sinta amparado com soluções práticas para o dia a dia dele. Eu brinco que por que às vezes um torcedor deixa de utilizar um banco brasileiro muito robusto e ele parte para utilizar um banco que um clube de futebol está utilizando? Porque ele tem paixão e ele confia que aquele clube pode entregar. E aí onde entra as startups, que a gente pode pensar em novos produtos e utilizando um clube como trampolim para poder atingir novas pessoas, fazer uma renovação de base. Como você falou, muitos torcedores estão nascendo e acompanhando jogadores. Então, como que a gente também impacta essa nova geração que está vindo, seja com as tecnologias mais imersivas, seja com experiência, seja onde eles estão, que são os jogos também, os games, mas também entregando serviços que estão no dia a dia deles. E aí é onde as startups podem ser fundamentais para esse processo. Vamos continuar aqui nossa navegação pelas tecnologias e tentar enxergar como cada uma delas se conecta a essa jornada do torcedor e a um clube de futebol. Vou te perguntar dos NFTs. A gente viu acontecer um hype. Sim. Os NFTs, inclusive para muitos jogadores de futebol, viraram um investimento. O nosso Bored Ape, o macaquinho chateado, custava uma fortuna, de repente não custava mais nada. E há uma sensação de que esse tipo de tecnologia pode eventualmente até acabar, embora eu não acredite nisso. Eu vejo muito mais um ciclo daquele formato hype. As tecnologias, quando são apresentadas à sociedade, têm um pico de expectativa, um vale de desilusão, e depois sobem e atingem um platô. Esse hype cycle, que ficou tão famoso na tecnologia da informação, quando a gente fala de adoção de soluções, na minha opinião, se aplica também ao NFT. Como você enxerga o uso dessa tecnologia no esporte? Legal. Claramente, muitos clubes de futebol aderiram ao NFT quando a gente estava nesse ciclo do hype. E eu acredito que ela não deve ir embora se ela for bem utilizada. Ela pode sim ser uma ferramenta de interação
com esses torcedores e não somente como uma ferramenta para fazer mais dinheiro, para aproveitar esse hype. Então, a gente vê muito bem alguns clubes, principalmente fora do país, conseguindo colocar NFT como esse ponto de contato. Então, muitas vezes, quando o torcedor adquire esse NFT, ele passa a ter uma ponte mais clara de opinar dentro do clube, opinar no que ele tem de percepções, de direcionamentos. Então, ele se torna um braço ali também de decisão, que pode facilitar algumas coisas e que isso é importante em todo o negócio, né? Você ter o cliente próximo, entendendo as dores e as demandas, é ótimo para a gente poder saber os direcionamentos. E aí que pode ser a entrada do NFT, virar essa ponte, né? Não somente uma nova fonte de receita para um clube, mas facilitar essa via de mão dupla, de contato. Quando ela não é bem utilizada, ela passa bem essa sensação de que o clube utilizou aqui o negócio, alavancou a geração de receita e eu não consegui ter essa entrega. Então é um dos problemas que alguns clubes estão enfrentando agora, depois de um ciclo já de utilização, que é o desuso desse negócio. Então, como talvez pegar isso e começar a fazer ações claras de entrega para esse torcedor, acho que é uma boa questão que deve surgir, não só com essa tecnologia, mas outras, que alguns clubes também surfaram, como metaverso, entre outras, que fizeram muito sentido no momento. Elas devem ser analisadas hoje para saber como ela cabe nessa sociedade agora, que já passou esse momento do hype, já passou a desilusão, mas agora estamos realmente... Como que a gente dá um real uso para esse negócio? Quando a gente fala de clube de futebol, a gente fala de engajamento, e engajamento é um produto de amor, dinheiro e glória. Você gosta de alguma marca, de alguma empresa, você se relaciona com ela. Alguma marca te dá algum tipo de benefício financeiro, você se relaciona com ela. E aí pode ser aquele restaurante que você vai 10 vezes para na 11ª ter uma sobremesa de graça. Então você recebe um benefício financeiro para ficar engajado, ficar envolvido com aquela marca. Ou status. As redes sociais são uma prova de que status ajuda a mover as pessoas. A gente posta fotos em lugares legais, posta vídeo fazendo coisas legais, porque isso cria uma espécie de diferenciação em relação à comunidade da qual você faz parte. Um clube de futebol, ele pode usar esses 3 pilares. A gente vê algumas marcas, como a Apple, por exemplo, ela é muito ligada ao status, porque são soluções mais caras. Ou os Apple maníacos que adoram aquela marca porque acham que o design, o uso e por aí vai. Um clube de futebol pode usar todas essas variáveis. Sim. As pessoas amam seus clubes de futebol, ele pode usar o engajamento através de benefícios financeiros e ele pode usar engajamento a partir do status de, por exemplo, vender um pedaço da camisa, botar o nome no site, botar o rosto num post de social media daquele clube e por aí vai. Como você vê o uso desses recursos através da tecnologia? Legal. Uma boa pergunta. Hoje em dia, né, o futebol, historicamente, ele vive dos patrocínios. Basicamente, esse é a principal fonte de renda de muitos anos, depois da televisão, é uma das principais fontes de rendas. Então, tudo isso que você citou está sendo olhado como uma nova asset que pode ser explorada e ser monetizada e também virar essa ponte de contato com o torcedor. Eu brinco que o torcedor de um clube de futebol, talvez para um clube é o menor CAC hoje, porque ele não vai comprar do Corinthians, ele não vai comprar do Palmeiras, ele vai comprar do São Paulo, então... Desculpa, vou só fazer um parênteses, custo de aquisição de cliente. Quanto custa você colocar aquele cliente no seu ecossistema? 2 variáveis importantes, CAC e LTV, que é o Lifetime Value, e quanto aquela pessoa te traz de dinheiro no tempo. Exatamente. Fechado meu parênteses. Perfeito, obrigado pela consideração. E é exatamente isso. Eu brinco também que é a indústria da paixão, não é a indústria do futebol. São pessoas que são apaixonadas por aquilo. E é um desafio tornar isso também uma fonte de receita. Então, as redes sociais vêm para facilitar isso. A gente sabe que consegue ter muito claramente o termômetro da torcida e isso facilita na hora de inserir novos produtos, inserir novas ações, como que o clube se porta. E eu vejo que o maior ativo é estar próximo dessas pessoas que são os lovers que você comentou, para entender as reais necessidades.
Porque uma vez que eu entendo a real necessidade, assim, é óbvio que nós devemos entregar resultado dentro de campo. Mas vai além disso. Para, às vezes, um torcedor ele passar 10 anos acompanhando um clube, às vezes, se um clube ganhar um título, é muita paixão. Às vezes, tem casamento que não dura esse tempo se não tiver tantas emoções, né, sem dúvida, dentro disso, né? Então, faz parte de um clube também dar esse respaldo para esse torcedor dentro desse tempo e de entender na real necessidade dele. E aí é onde vem essa questão de como que a gente usa essas pessoas para entender realmente a necessidade. E aí não existe uma receita clara. Os clubes estão entendendo como que funciona esse negócio, eles estão entendendo que tipo de serviço e produto servem, e pensa comigo, pode servir qualquer coisa, porque você como pessoa, como torcedor, você tem N necessidades. E aí é onde que nós devemos, como um clube tendo essa responsabilidade social, entender a real necessidade de que aquilo que a gente vai direcionar, seja um produto, seja um serviço, vai nos aproximar e vai aproximar essa pessoa também do clube de futebol. Então, acho que é um grande desafio, não tem uma receita clara ainda de como tratar mais próximo esses lovers, como você disse, mas é aí onde está o nosso principal ativo, que nos força a crescer cada vez mais e estar mais próximo dessas pessoas. Os modelos de gamificação podem ser uma saída nesse sentido? Totalmente, totalmente. Porque se eu entendo um outro termo, né, os heavy users, que são realmente aquelas pessoas que tudo que o São Paulo lança, ele vai lá e compra. Todo jogo ele sai daqui, ele vai para o Rio, ele vai para Brasília, ele acompanha o clube, ele vai assistindo os jogos. Tem gente que investe muito dinheiro durante o ano para poder estar próximo do clube. Então essas pessoas, a gente também entendendo, tem uma estratégia hoje por trás do São Paulo de fonte de dados, de entender quem são essas pessoas, entender a jornada, para a gente também facilitar essas pessoas, os acessos que essas pessoas, que são os heavy users, né, os realmente usuários mais pesados da nossa marca, como ela pode ter benefícios que outros não têm. E aí é onde entra a gamificação, porque eu entendo que ali é meu primeiro ponto de validação de negócio, né? Se ele está feliz, talvez é o produto que faz sentido eu rolloutar e aumentar ele numa escala maior.